Olá, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez no estudo da lição da escola sabatina. Eu quero dizer para vocês que esse verso 4 do Salmo 23, ele é muito enriquecedor. E eu, pelo menos, gostaria de falar de alguns elementos baseados no mesmo verso. E antes de nós entrarmos aqui, gostaria de fazer com vocês uma oração para pedir que a bênção de Deus, a sua direção e o seu divino Espírito Santo nos conceda a sua iluminação, para que juntos possamos aprender um pouco melhor sobre a sua palavra. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por estar com a tua palavra e por este momento de estarmos juntos para que, unidos pela tua palavra, possamos aprender mais uma vez sobre o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Te pedimos o perdão pelos pecados, a intervenção do teu Espírito e nos alimenta, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 23 e o verso 4. Levando em consideração que nós estamos estudando a lição do terceiro trimestre, que tem como título o crisol ou o fogo do ourives, né? E no caso, o fogo do ourives, toda vez eu confundo, o fogo do ourives é a que a gente estudou em 2007. A desse trimestre é o mesmo assunto, claro, estamos falando sobre provados pelo fogo. Então, perdão, porque uma vez que eu estou estudando essa lição e vendo o que eu respondi na lição passada, eu acabo confundindo aqui uma coisa com a outra. Mas olha só, eu não estou fazendo muito uso, né, das respostas que eu coloquei lá, mas especificamente pedindo para que Deus, pelo seu Divino Espírito Santo, me conceda a iluminação, o aperfeiçoamento, a melhora, para que eu veja o mesmo assunto com outra perspectiva. Então, assim, no verso 4 do Salmo 23, o texto diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deixa eu parar aqui. Esse é o primeiro ponto. O vale era considerado como um lugar que era tenebroso no tocante a sua geografia em si. Né? Não era um lugar tranquilo, não era um lugar satisfatório, mas era um lugar íngreme, de dificuldades, de montanhas. Era um lugar que nesse vale aqui, ele era um lugar visto como um lugar de acesso não muito confortável. Porém, o texto começa falando que ainda, tá? Não está dizendo que ele passou, mas aí ele está dizendo que ainda que ele viesse a passar pelo vale da sombra. Gente, sombra a gente sabe que é aquilo que reflete uma luz que está por trás. Então a sombra é algo escuro. Então se tem uma luz por trás, que dá ênfase à sombra que está na frente, você subentende-se que o escuro ele só se encontra porque existe algo claro que está próximo, no caso que está por trás. O que me chama a atenção é que em meio a esse vale da sombra da morte, ou da sombra, melhor falando até aqui, existem muitas especulações sobre esse nome, essa expressão. A que eu achei mais conveniente com o texto é o que o Dr. W. Wilsby, né, do seu comentário expositivo, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui esse comentário, é um comentário que eu acho bem interessante. Observe o que ele fala sobre este vale aqui. Ó. O vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil em nossa vida, que nos enche de temor, inclusive até a morte. Olha só, essa expressão que ele usa é uma expressão circunstancial que nós tenhamos em toda a nossa vida, no dia a dia. Então eu já entendo aqui que esse vale da sombra é uma circunstância que acontece em nossa vida que me traz experiências. E claro, se eu passar por ela, ela será agradável ou insatisfatória. Mesmo que o percurso do vale da sombra da morte seja tenebroso, depois eu vou entender que foi bom ter passado, como Davi chegou a dizer certa vez, foi-me bom ter passado pela tribulação, porque agora eu aprendi os teus estatutos. E aqui fala que esse vale pode nos levar até a morte, pode nos levar até uma angústia muito profunda. E a gente sabe que essa expressão morte aqui colocada é aquilo que nos enche de grande receio, de grande medo, de grande pavor. Porém, o restante do verso diz assim: não temerei mal algum. Ou seja, por mais que seja difícil, por mais que seja desagradável, por mais que seja duro de se passar por esse vale, ainda que venhamos a acontecer,
o texto continua dizendo que não iremos ter medo, sabe? O medo foi o primeiro sentimento que ocasionou aqui nessa terra quando Adão pecou. Quando eu falo assim nessa terra, estou falando da geografia do Éden. Quando Adão peca, ele fala assim: ouvi a tua voz soar pelo jardim, tive medo e me escondi. Então, o medo é algo que de fato nos apavora, nos causa angústia, nos causa aquela inquietação. Então, o texto fala que, ainda que viesse a passar por isso, não iria ter medo. Ou seja, esse sentimento não iria ocupar o coração da ovelha ou o coração nosso em meio a essa situação. Por que não iremos ter medo? E aí ele continua dizendo: porque o Senhor estará comigo. Isso é uma bênção de fato. Não existe coisa melhor do que a certeza da presença de Deus sobre nós. Sabe, diante das tribulações, diante das dificuldades, nunca se esqueça que você não está só. Como diz a letra do hino: não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei um amigo sem igual. Então tenha essa convicção em seu coração. Você nunca está só, mesmo em meio às adversidades. Lembre do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, ele é presente em sua vida. A dificuldade ele vai acontecer e é necessário que seja para que possamos aprender a viver melhor, como Ellen White descreve no livro Educação, que o mundo que nós estamos vivendo é uma escola e nele aprendemos a como sermos cidadãos melhores. E o restante do verso diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso aqui é interessante, sabe? O bordão e o cajado, eles servem como que de juízo para os predadores, para os inimigos. Porém, para a ovelha, ele é uma bênção. A vara tem um sinônimo de uma arma para poder afugentar. Sabe, há quem diga que na ponta da vara existia uma lança ou uma pontiaguda de ferro para que pudesse ferir o predador, para que pudesse afugentar, talvez também até um ladrão, como alguns chegam a dizer. Porém, para a ovelha servia para proteger. E agora, quando entra na expressão cajado, gente, o cajado é uma forma que era um objeto que se era utilizado para principalmente guiar as ovelhas. Inclusive, quando você encontra a lei sobre os dízimos, ali no capítulo 27 do livro de Levítico, fala-se assim: tudo que passar pela vara, ou melhor, pelo o cajado do pastor, ou pelo cajado da pessoa que era proprietária, ela serviria para dízimo, então seria contada. Então a vara, esse cajado aqui especificamente, serviria para contar as ovelhas. Ela servia para deixar o pastor assegurado de que as suas ovelhas estavam em quantidade correta. Porém, o que me chama a atenção é que esse mesmo cajado aqui era utilizado, lembre-se, Moisés ele usou a sua vara por muitas vezes para realizar os milagres de Deus. Era como se aquele fosse uma arma de Deus, o poder de Deus manifestado através de um objeto para manifestar ao Egito, de fato, quem estava guiando Moisés. Né? Não pelo objeto em si, mas quem estava por trás disso. Inclusive, quando Jacó abençoa os filhos de José, de acordo com o livro de Hebreus, aqui no capítulo 11 e o verso 21, é descrito que ele abençoou sob um cajado, né? E então ele estava abençoando a apoio de aquilo que representava. E é interessante isso. Uma coisa que eu quero concluir aqui com vocês no estudo de hoje é que este Salmo 23, especificamente o verso 4, deve me fazer entender que que você está sob os cuidados do pastor, que você está sob a guarda do pastor e que em meio à situação ele estará conosco. Então nunca se esqueça do cuidado, da proteção, da bondade e da sua presença em nossa vida. Esse é o assunto que nós tratamos hoje, aqui. Este é o assunto que nós queremos deixar claro aqui para você, baseado no Salmo 23 e o verso 4. Espero que tenha sido enriquecedor para você. Para mim, este salmo tem elementos grandiosíssimos, riquíssimos, e que nós nunca nos esqueçamos de que a vara e o cajado serve para nos proteger, serve para nos guiar e serve para nos saber que nós não estamos sozinhos, mas somos guiados e contornados pela vara e o cajado do pastor, porque são elas que nos consolam. Que Deus, portanto, console a sua vida. E eu gostaria de concluir o estudo de hoje, com a oração, pedindo a Deus a bênção para com a minha e a sua vida. Querido Pai Celestial,
Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela lição que estudamos hoje. Que o Senhor nos auxilie e que através desses elementos encontrados no Salmo 23, possamos encontrar refúgio através dos teus braços. Nos dá a tua bênção, perdoa os nossos pecados e obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Até a próxima, Deus quiser. Tchau, tchau.